Eu queria que você visse um texto que está em Romanos 8, verso 14. Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Quem achou? Ok. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o que de Deus? Filhos de Deus. Amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Há mais um texto em Gálatas, no capítulo 5, verso 18, que diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Amém? E eu sei que você já cantou várias vezes. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Esses dias eu ouvi na rádio, tem que ter deserto para o negócio ficar mais chique. Eu não sei. Tem que ter sofrimento, tem que ter. Mas eu queria te dizer o seguinte: é muito fácil viver a vida cristã. E mais uma coisa, não existe vida mais maravilhosa do que a vida cristã. O que eu quero dizer com vida cristã? Vida cristã é viver a vida com Cristo. O sogro cantava lá: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Viu? Edson também cantava. Vida cristã é viver a vida com Cristo. Viver a vida com Cristo é optar por ter e viver a melhor vida que existe. Por quê? Porque você está com Cristo. E a Bíblia diz assim: agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um homem que viveu intensamente a vida com Cristo disse assim, esqueci, Paulo disse: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E este homem que viveu intensamente a vida, que vida? Com Cristo, no final da vida dele, ele iria ser morto, decapitado. E ele sabia, estava velhinho já. E ele disse assim: combati o bom combate, acabei minha carreira e ainda guardei fé. Ué, quem que falou isso? Um homem que viveu intensamente a vida com Cristo. E no final da vida dele, ele falou essas palavras são de uma pessoa que passou a vida, que viveu uma vida miserável, desgraçada, terrível? Não. Esse mesmo homem disse assim: somos mais do que vencedores. Somos Nikers em Cristo.
vencedores. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é muito profundo. Como que ele pode estar comigo até a consumação dos séculos se eu não vou viver nenhum século? Daqui 100 anos nós não estaremos aqui. Já parou para pensar nisso? Alguns vão embora antes. Se Jesus não voltar na nossa geração, eu acho difícil, eu acho que nós somos a geração, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Mas se ele não chegar e tivermos que partir, passar para a eternidade, os nossos ossos estarão naquele saco de cal no cemitério. E é interessante que os ossos duram, quem sabe quanto tempo duram os ossos? Dura mais que o fio do cabelo? Séculos. E eu disse: Espírito Santo, como tu estarás comigo até a consumação dos séculos? E ele me levou para a vida de Eliseu. Já leu sobre Eliseu? Eliseu era um grande profeta, que assim como Paulo viveu uma intimidade com Deus tremenda, e ele foi enterrado em um lugar, e um dia, um morto que ia ser enterrado por ali, caiu do caixão, e caiu em cima dos ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu? O morto ressuscitou. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava ali nos ossos de Eliseu. Por isso que a Bíblia diz que o crente não morre. Quantos já foram no velório, no enterro? Quantos viram a plaquinha a Bíblia do Dorinho, que ele põe no enterro dos crentes? O que diz lá? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, a vida que nós temos em Deus não acaba nunca mais. Até se alguém tocar no teu osso lá no cemitério, vai ressuscitar, porque ele estará lá. Amém? Eu fiquei impactado. Ele estará contigo. A partir do momento que você diz assim: Jesus, eu recebo o teu amor, eu aceito. Ele entra no teu coração, na tua vida, e a presença dele fica impregnada no teu ser, no teu corpo, no teu cabelo, até na tua roupa. A Bíblia diz que Paulo, o lenço dele exalava o poder de Deus, e as pessoas colocavam nos enfermos e eles eram curados. Então é tremendo você entender que viver com Cristo, viver a vida cristã, é a vida mais
poderosa que você pode viver. As experiências mais profundas estão na vida cristã. Acha o cara que frequenta boteco e pergunta para ele: conta o testemunho aí, irmão. Ele já vai começar dizendo por que ele está no boteco. Acha uma pessoa que não vive a vida com Cristo, você não vai ouvir bom testemunho, não. Você vai ouvir lamentações, reclamações, medos, preocupações, angústias. Mas a vida cristã não. Porque a Bíblia diz assim, ó: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Não existe vida fora de Cristo. Porque ele disse assim: eu sou a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Não há fora de Cristo vida, só a morte. A morte é a ausência da vida. Agora, às vezes mistificam tanto a vida cristã. E eu, por exemplo, tinha medo de ser um cristão. Eu tinha medo de viver a vida com Cristo, porque eu dizia para o meu tio que tentava me levar para a igreja quando eu tinha 14 anos, eu dizia: mas eu tenho tanto que viver ainda. E não há pessoas que dizem assim: não, mas deixa eu ficar velhinho, que daí eu vou viver a vida com Cristo. Mas que argumentos tão fracos o inimigo põe na cabeça das pessoas. Eu achava que eu iria perder a vida se eu entregasse minha vida para Jesus. Mas é isso que o inimigo faz para você não fazer, porque assim você continua sem vida. E as pessoas mistificam, porque eu dizia: viver com Cristo agora, então, é mudar minha roupa, andar na época não tinha Bíblia no celular, andar com aquela Bíblia desse tamanho, usar terno quadriculado, essas coisas todas. E as pessoas parece que querem valorizar a vida cristã e deixam mais difícil ainda. Parece que querem vender a vida cristã, pôr um preço caro nela, alto, para que você valorize, mas na verdade você acaba desvalorizando, porque você olha assim e diz: isso não é para mim. É muito difícil essa vida com Deus. E as pessoas dizem: não, mas para viver com Deus você tem que renunciar isso, aquilo, aquele outro, aquele mais outro, aquele outro, e aquele outro, e você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, e você tem que ser a melhor pessoa do mundo, para daí você dizer: eu sou de Cristo. Quantos já ouviram isso? Não é assim? Aí você está sentado aí no banco, na cadeira, veio de uma semana terrível, xingou cachorro do marido, não o marido, cachorro do marido, xingou a patroa, xingou o patrão, xingou todo mundo, deu chute no gato, invejou, perdeu a estribeira, ficou irado, bateu, levou, apanhou, bateu, reclamou, fez um bocado de coisa, e agora você vai sentar no banco da igreja e ver um cara dizendo assim: olha, se você não for certinho, você está no inferno. Você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, mais aquilo. E sobre a tua vida é colocado, às vezes, uma carga tão grande, parece que a vida cristã é só
e você olha o pastor lá na frente, e você diz, meu, como esse cara é santo, um dia eu vou ser como ele. E daí você diz, ao invés de você se aproximar, você desiste. Eu já tentei tantas vezes. Eu sei que tem gente aqui que já tentou tantas vezes, mas não conseguiu. E daí usou aquela frase que o diabo gosta que as pessoas usem. Para quem está cheio de catapora, uma mais, uma menos, o que é daí, usa para pisar na jaca mesmo. Daí a esposa chega e diz, daí amor, vamos na igreja? Não vou. Já estava até começando a ler a Bíblia, já desistiu. Não, comigo não. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu sou mesmo, vai fazer as coisas, dá tudo errado, eu não sirvo mesmo fazer isso, está fazendo lá o bolinho, lá erra de novo, aí ao invés de pegar a massa e salvar o trabalho feito de 3 horas ali batendo, joga tudo pela janela, não quero mais. Nós somos muito assim, né? Quantos já tentaram? Deixa eu levantar a mão. Né? Talvez você já tentou um bocado de vez. Mas você descobriu que você não consegue. Puxa, eu queria tanto. Talvez você já ouviu que você deve orar muito. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Talvez você já ouviu que tem que ler a Bíblia muito. 5, 10 capítulos por dia, para você ser o cara. Mas daí você descobriu que você não consegue. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você descobriu que você não consegue, é você mesmo, cara. Sabe para quem Jesus veio? Para os crentes. Ele disse assim, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Porque não precisam de médicos que estão perfeitos. Se você descobriu que não consegue, você é alvo desse Deus de amor, de graça e de misericórdia. Ele veio para você. Paulo disse que ele havia vindo para os pecadores, dentre os quais eu sou o principal deles. Paulo estava fazendo isso porque Paulo tinha uma fé equivocada e matava por causa daquela fé, daquela religião, daquele fanatismo religioso dele. Deus enviou Jesus para buscar e salvar os que haviam se perdido. Era nós. Diga aí para quem está do teu lado. Para nós. Mas pastor, como é que eu vou fazer se eu não consigo? Grava essa frase no teu coração. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Era uma promessa, era um sopro para os nossos dias. Você consegue
e você não irá conseguir. Ninguém consegue sozinho ter paz com Deus, viver a vida que Deus planejou, ninguém consegue. Por isso, Deus olhou para nós, nos amou, e a Bíblia diz assim, que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus fez o quê? Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga glória a Deus. Então Ele nos amou, significa que me amou, amou você. Quando você ficou perfeito? Foi? Não. Quando você ainda era pecador. Como Deus te achou? No dia que Deus te mandou alguém te convidar para vir à igreja, ou no dia que alguém chegou para você e falou do propósito de Deus e do seu amor para você, como você estava? Perfeito? Já tinha parado de pecar, já estava vivendo uma vida de santidade, foi assim que Deus te achou? Não. Ele nos amou primeiro, para que o mérito não seja nosso, de homem nenhum. Jesus veio porque precisávamos dele. Então ele veio no momento da nossa vida em que estava tudo errado, e estávamos num caminho errado, e estávamos praticando coisas erradas, estávamos crendo de maneira errada, estávamos vivendo de maneira errada, estava tudo errado. A quantos aconteceu isso aqui? A quantos? Só 3? Estava tudo errado e ele apareceu. Nos amou primeiro. E Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. A prova do amor de Deus é porque Ele morreu por nós. Em que ocasião? Quando éramos pecadores. Foi porque precisávamos e não conseguiríamos só. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Precisava de um mediador. E a Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para te salvar. O homem precisa de um Salvador. Porque nós estávamos perdidos, cegos, mortos, diz a palavra, em delitos e pecados. Por isso Jesus veio, para nos resgatar, salvar. Ele é o nosso Salvador. Sem Ele não dá. Sem Jesus, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Você não pode só. Por isso Jesus veio, morreu e te resgatou. E, quando Ele voltou ao céu, Ele disse assim, eu não vos deixarei órfãos. E então veio
o Espírito Santo para viver dentro de nós e nos dar todo o respaldo necessário para vivermos a vida com Cristo. Amém? Então eu já te disse que a vida cristã é uma vida tremenda, maravilhosa. É cercada de milagres, é cercada de manifestações do poder e do amor de Deus. Quando a gente vive com Cristo, a gente vê milagre todos os dias. Quando nós vivemos com Cristo, nós vivemos numa atmosfera diferente da daqui. A nossa vida tem sentido. Nós temos motivação, motivo para agir. Porque se a vida de Cristo está numa pessoa, ainda aquela morra viverá a semelhança dos ossos de Eliseu. E é uma verdade, porque um dia eu encontrei um camarada que deu o seguinte testemunho. Ele era um bruxo, fazia macumba. Se macumba fosse boa, não era macumba, era boa cumba. Sem graça. Ah, valeu. E diz que um demônio pediu para ele ir no cemitério, pegar um crânio para acender uma vela vermelha, para atingir o objetivo dele. E ele foi lá. Meia-noite, sexta-feira, cabra corajoso, né? E diz que o grau de envolvimento com esses espíritos demoníacos estava tão profundo que ele chegava a ver. E ele cavocou lá e destruiu uma tumba e olhou um esqueleto, e quando ele ia pegar no crânio, ele viu o demônio que se aproximou dele e disse: esse não. E ele levou um susto. E o demônio que apareceu para ele diz que era o mais terrível do centro do terreiro. O guardião, o mais feroz, o mais poderoso. E ele se assustou e largou o crânio e olhou e disse: mas por que não? E o demônio disse para ele: esse nós não podemos tocar. Ele pertence ao homem da coroa. Era o osso de quem? De alguém que viveu com Cristo. E eu fico maravilhado que até lá, 7 palmos abaixo da terra, eu estarei protegido e cuidado por Ele. Não é tremendo? Não, aí você não mexe. Aí você não mexe. Aí o cara se converteu, disse: mas que homem é esse que é mais poderoso que tu? E aí ele correu para a igreja e disse: não, eu quero estar do lado do mais poderoso. E entregou-se para aquele que é o dono da coroa, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Então, ser cristão, viver com Cristo, é ver o poder de Deus emanando em tua vida até depois da morte. Porque
O cristão não morre, ele passa desta vida para a eterna. Não fique com medo da morte, não. Tem medo da morte? Com medo dela, não. O cristão não passa pela morte, não sente a dor da morte. Sabia disso? É uma passagem só. Ninguém vai morrer aqui. Pelo menos, acho que vão começar a morrer daqui uns 90, 100 anos só. Mas agora não. E olha só que maravilha o que Deus fez. Deixou o Espírito Santo dentro de nós, para que você consiga viver a vida com Cristo. Diga aí para quem está ao seu lado, você pode viver a vida com Cristo. A verdadeira vida. Como? Sozinho? Não. Você pode viver a vida cristã com o Espírito Santo guiando você. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, Ele vai dar todas as condições para que você viva a vida com Cristo. Se a mão da criança está na mão do papai e da mamãe, ela está segura, porque está sendo guiada. A vida cristã, querida, não é esforço próprio. Porque por mais esforços que você possa empreender para viver a vida cristã, você não conseguirá. Por isso o Espírito Santo veio para habitar em nós, dentro de nós. E Jesus disse: Ele vos guiará a toda verdade. Ou seja, se o Espírito Santo te guiar, você não vai errar. Porque Ele conhece tudo. Ele conhece todas as pessoas. Ele sabe o futuro de uma decisão. Ele conhece tudo, 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 tudo. Quando você deixa se guiar por Ele, Ele cuida de você, evita que você tenha problemas, que você sofra um acidente no caminho por não saber por onde ir, que hora atravessar, se tem algum perigo ali. O maior presente de Deus para nós, queridos, é o Espírito Santo na nossa vida. O que mais você deveria valorizar em tua vida, deveria ser o Espírito Santo. E a palavra diz aqui que aqueles que são guiados por eles, esses são filhos de Deus. Olha só, deixe-se guiar por Ele.
Para de tentar sozinho. Já tentou? Não tentou? Conseguiu? Não. Vai conseguir? Não. O Espírito Santo, ele veio para cuidar de você. Para proteger você. Para lembrar você. Para ajudar você. Para interceder por você. Sabe como ele intercede por nós? Com gemidos inexprimíveis. Sabe a mãe que perdeu o controle do filho, não sabe por onde o filho está, e a altas horas da madrugada, ela está tão angustiada, que ela não consegue falar, só gemer. É assim que o Espírito Santo faz por você. Quando ele te vê em perigo, a oração dele chega a um nível de preocupação contigo, de desejo de te livrar, que ele não tem nem palavras, é um gemido. A palavra inexprimível é que não há entendimento do que ele fala. Ele quer te guiar. A vida cristã, queridos, não é ativismo, fazer isso, aquilo, aquele outro, esforçar-se nisso, naquilo, naquele outro. A vida cristã é deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Por isso que eu te falei que ela é fácil. Você não tem que fazer nada. Só deixar-se guiar por Ele. É difícil isso, gente. É difícil o menininho estender a mão assim só, para que a mãe pegue. É difícil para a criança só dar a mãozinha para a mamãe. É só você dar a mãozinha para ele. Vida cristã, queridos, é você dizer: Espírito Santo, guia-me. E o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Não é uma força, não é uma luz, não é nada. Ele é uma pessoa. É uma pessoa que fala, que sente emoções, que planeja, que executa, que delibera. O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós. Que conhece você, sabe até do que você gosta. E o desejo maior dele, principal dele, é que você simplesmente entregue-se a ele para que ele te guie. Aceite pegar na mão dele. Não seja uma criancinha rebelde. Aquelas crianças chatas, né? Ah, não quero. Vem aqui, menino. Não quero. E aí acaba se dando mal. Tropeça, sofre acidente, porque não quer dar a mão para a mamãe. Não quer dar a mão para o papai.
Diga aí para quem está ao seu lado, não seja criança rebelde. Dá essa mãozinha para ele logo. Deixa ele te guiar. Deixa ele te guiar. Como eu faço isso, pastor? Bom, se ele é uma pessoa, ele quer ser o teu melhor amigo. Você gostaria de ter um amigo como o Espírito Santo? Sabe tudo, conhece tudo, tem todo o poder. Queria ser amigo de uma pessoa assim? Ele quer te guiar. Você precisa se aproximar dele. Separa no teu dia. Separa um horário para ficar com ele. Separa um horário. Um lugar onde ninguém te incomode. E vai para lá. Conversa com ele. Conta para ele tuas necessidades, tuas dificuldades, teus problemas. Conversa com ele. Vai ter dias que você não vai ter nem o que falar para ele, pois fica ali quietinho. Fica em silêncio, diz: Espírito Santo, fala comigo. Sabe a decisão que você precisa tomar? Ele vai falar para você. Comece a se aproximar dele. Quantos são casados aqui? Por que chegaram ao ponto de largar o pai e a mãe, que pagava as tuas contas, para ir embora com alguém que você é estranho a você? Por que chegou a esse ponto? Porque vocês se relacionaram. E esse relacionamento fez de vocês tão íntimos, que um dia, um disse para o outro: meu, é tão bom estar com você. Vamos casar? Então vamos. Compraram uma aliança para dizer que um é do outro para sempre. E não contente com isso, nós vamos fazer um barraco para nós dois. E foram morar junto, largou pai, mãe, largou tudo e foi morar. Assim você deve fazer com o Espírito Santo. Se aproxima dele. Adora ele. Diga que ele é lindo. Diga que ele é maravilhoso. Diga que você o ama. Fica ali. Pastor, mas eu não sei cantar. Ah, canta do teu jeito. Um dia eu fui num casamento. Pensa num cara desafinado. E ele cantou para ela. Eu chorava de desespero. E ela chorava de emoção, que ele estava cantando para ela. Era o amor da vida dela. Você acha que ela não sabia que ele estava tudo desafinado? Mas ela sentia assim: meu Deus, ele pagando um mico desse para me dizer que me ama. Canta do teu jeito para ele. Bola frases de amor para ele. Bola aquelas frases que você nunca ouviu alguém falar. Fala para ele. Ali naquele momento, ali com ele. Quando você sair de casa para o trabalho, olha como é fácil a vida cristã. Nós precisamos ir em algum lugar para falar com ele? Não. Onde ele está? Dentro de você.
A hora que você acorda, ele está junto. Você já pode dar bom dia para ele. Você vai para o trabalho, conversa com ele. Voltou do trabalho, vem conversando com ele. Está trabalhando, conversa com ele. Desenvolve uma amizade com ele. E ele vai te guiar em todos os teus passos. Todos. Ele vai falar com você. Como é que é isso, pastor? Não, você vai entender. Quando ele falar com você, você vai ouvir a sua voz. Uma das coisas tremendas que Jesus veio restaurar foi aquela intimidade do Éden, onde Adão ouvia a voz dele. Nós ouvimos a sua voz hoje. Mas você precisa dizer assim: Espírito Santo, me guia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrancar da tua vida todas as coisas erradas. Ele vai te livrar de coisas na tua vida que produzem coisas ruins. Hoje eu estava conversando com uma pessoa viciada em cigarro, 2 carteiras por dia. Ontem estive na casa dele e o Espírito Santo tocou a vida dele. E ele mesmo disse: pastor, a partir de hoje, eu não vou fumar mais. Eu disse amém. Eu não pedi para ele parar de fumar, sabe? Eu não disse, olha, esse pecado... Nós estávamos conversando. E eu vi a carteira do cigarro, eu disse: você fuma? Pastor, olha como eu estou. Tem 40 aí? 43 anos. E eu não falei nada para ele, eu só perguntei, e a gente conversando, ele disse: pastor, a partir de hoje eu não fumo mais. Amém. Glória a Deus. E fui embora, nem orei por ele, por libertação, nada. Hoje ele foi na nossa célula lá. E a primeira coisa que ele falou quando chegou, ele disse: pastor, ontem mesmo, alguém fumou do meu lado, eu senti quase um nojo daquilo. Ui, olha, isso até me arrepia. Sério, sério. Gente, quem fez isso se eu não orei por ele? Eu nem preguei contra o cigarro, nem virei atrás do cigarro para mostrar assim, né? Tem uma figurinha de terror lá, né? Eu nem mostrei nada para ele, nós estávamos conversando, eu só perguntei: você fuma? E disse: pastor, eu fumo, mas a partir de hoje eu fumo mais. E o Espírito Santo entrou e libertou ele. E vai dar um pulmão novo para ele. O Espírito Santo faz, não precisa se preocupar. Você não consegue sozinho. Prometeu quantas vezes? Aí eu perguntei para ele: você já tentou parar de fumar? Ih, muitas vezes, né, bem? Não conseguiu. Nós não conseguimos sós. Mas, se começarmos a colocá-lo na nossa vida, procura um cantinho durante o dia, ou à noite, o horário que você pode. Põe uma cadeira para você. Alguns põem uma cadeira para ele, né? Eu nunca pus. Não vai fazer diferença também. Mas pode colocar se quiser. E ande com ele, converse com ele. Conte para ele. Existe um dom, que é o dom de falar em línguas. Essa é a linguagem dele. E dentro deste dom, existe uma operação
que Paulo fala que quando você ora em línguas, você edifica-se a si mesmo. Uma das operações do falar em línguas é para edificar você. Significa que quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está orando por você e está edificando você, limpando você. Sabe o vício que você tem? Vai sumir. As coisas erradas à tua volta vão sumir. É maravilhoso, eu tenho aplicado isso na minha vida, tem funcionado de uma maneira poderosa. Faça amizade com Ele. Amém?